E aí ela alugou um triplex na minha cabeça. Um triplex na minha cabeça com um comentário que ela fez pra mim na live. Mais um vídeo no canal, e esse tema, já vou adiantar que não estou falando dele, porque tá no hype, né, que aí os jovens falam, porque tá em alta, nada disso, mas sim porque eu estou vivendo exatamente o que eu vou falar pra vocês. Então aqui, gente, é uma opinião minha, uma opinião pessoal, é algo que eu estou vivendo, é algo meu, tá? É interno. Mas eu quero trazer algumas colocações, porque sim, eu assisti alguns vídeos, gostei de muitos do que eu vi, me acrescentou muito, edificou minha vida, me abençoou. E quem sabe esse vídeo aqui também vai te abençoar, também vai te esclarecer, ou até mesmo você está em dúvida, continuo no Insta, não continuo nas redes sociais, eu vou falar aqui do Instagram, mas pode ser alguma outra coisa, né? Mas não necessariamente esse vídeo é para falar assim, fique, saia, desative, faça isso, não. Acho que cada um sabe da sua realidade, cada um sabe, né, exatamente aquilo que você está precisando, aquilo que, enfim, né, somos adultos, pessoas adultas aqui. Então, mas eu acredito que vai te edificar, que vai te abençoar esse vídeo. Então fica até o final. E para você que não me conhece, eu sou Caroline Marques, mas pode me chamar de Carol. Aqui eu falo de fé, eu falo um pouquinho do meu dia a dia, de coisas de mulher, de dona de casa. Enfim, sou uma pessoa normal, uma pessoa comum que decidiu vir para o YouTube fazer conteúdo, falar de coisas que eu creio que edifique vidas, que abençoe sua vida, tá bom? Então já aproveita, já se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra gente que tá aqui do outro lado, criando conteúdo, fazendo, isso ajuda demais, nos motiva, enfim, e já curte, tá bom? E se você quiser deixar um comentário, deixar sua opinião, tá tudo bem, sendo com educação, com respeito, né? Porque aqui a gente tá formando uma comunidade de mulheres de fé, de mulheres que edifiquem a vida de umas outras, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Gente, vou precisar falar com o microfone assim, porque eu percebi que tava fazendo uns barulhinhos chatos, né? Conforme eu me mexia, e eu me mexo bastante. Então já vai se acostumando com o meu jeitinho. Espero que você se identifique comigo. Mas é isso. Vamos lá, ao que interessa o tema do vídeo. Gente, tem pouco tempo que eu saí do Insta, tá? Ai, não sei quantos anos. Não, mudou a minha vida. Também não. Então, Carolina, então por que esse vídeo? Porque o que é que acontece? Eu estava me sentindo muito estranha, muito ansiosa, muito. Eu fiquei agora no mês de maio de 2026 fora. Aí eu acho que foi entre abril e maio, se eu não me engano. E eu saí. Começou a me fazer mal algumas coisas e tudo, e aí eu resolvi sair. Não desativei, mas eu não entrava mais. Entendeu? Eu não entrava mais, não postava mais nada. Eu estava bem assídua, as stories, aquilo, gente, minha rotina, mostrar meu devocional, uma palavra, eu compartilhava da palavra ali, fazia alguns videozinhos mais curtos, né, com frases, aquilo tudo. Porém, eu estava muito angustiada. Eu não sabia exatamente, se você perguntar exatamente, eu não sei, mas eu senti um negócio estranho. E eu comecei a ver que eu não estava cuidando de algumas coisas aqui em casa, estava tomando o meu tempo. E eu sou uma mulher de 41 anos. Então, que a gente acha assim, não tem maturidade, isso, mas não tem nada a ver. E aí, o que que acontece? Eu fui sair, falei, ai, não vou mais entrar. E tá tudo bem. E eu vi, gente, que eu sentia uma paz, mais uma paz, de não ficar pensando, ai, isso aqui dá um conteúdo. Porque graças a Deus, eu aprendi, né, a ter essa facilidade de criar conteúdo, de ver conteúdo em coisas simples, né? Mas eu tava mais travada, eu não fazia. Eu fazia uma coisa ou outra, mas não muito. Até que aconteceram duas situações que eu fiquei bem assim, meu Deus, tem gente me vendo, eu nem sabia. Quer dizer, não é que eu não sabia que tinha gente me vendo, é óbvio que eu sabia que pessoas me viam. Mas o que que aconteceu? Para vocês entenderem o contexto. Eu, um belo dia, fui na feira de rua, de domingo, inclusive, hoje tá tendo, hoje é domingo que eu tô gravando esse vídeo. Eu fui na feira com meu esposo, e aí eu vou numa barraquinha ali que eu compro ovos caipira, compro café, porque eles moem o café na hora, e eu amo café, e o café moído na hora pra mim não tem igual. Enfim, e a dona dessa barraca, já conheço há muitos anos, né, e tal, ela virou pra mim, ela deve ter mais ou menos a minha idade, e ela falou assim: tô sentindo sua falta nos vídeos, estou sentindo falta dos seus vídeos no Insta. Aí eu, gente, sabe aquelas pessoas assim, aleatória, que eu nem imaginava, eu nem me liguei que via meus vídeos. Aí eu, sério?
Aí ela, sério? Tô sentindo falta. Olha como seus vídeos me edificam. Aprendo com você, gosto demais. Poxa, mas você tá sumida. Eu falei, saí um pouco. Ali, gente, eu já devia estar mais ou menos um mês ou mais fora do Insta. E aí eu falei, tá bom, vou pensar e vou voltar. E eu tava pensando exatamente nessa semana em voltar. Isso foi no domingo. Na terça-feira da mesma semana, domingo, segunda, terça, eu fui visitar uma igreja aqui perto da minha casa. Fui de lá há alguns anos, meu esposo também. A família do meu esposo é de lá e tal. E aí tava tendo a semana não, o mês da família e eu resolvi ir lá. Meu marido tava trabalhando à noite nesse dia e fui. Foi uma benção, um culto maravilhoso. Eu saindo do culto, na porta assim da igreja, veio uma irmã e me puxou e falou assim: minha blogueira preferida. Nossa, como eu amo seus vídeos, Carol, eu amo te acompanhar. Ai, é muito legal, aprendo com você. Eu fiquei. Aí sabe daquelas coisas que você pensa assim, ai, deve ser resposta de Deus, de oração, pra eu voltar. E até aí, gente, tudo bem. Eu não demonizo aqui a ferramenta, pelo contrário. É uma plataforma pra gente, sabe, usar mesmo, falar da nossa fé, falar daquilo que a gente acredita, sabe? Levantar a bandeira mesmo daquilo que fala o nosso coração, daquilo que diz a palavra, enfim. Cada um no seu nicho, cada um na sua, né, enfim, com a sua fé. E aí eu falei, meu Deus, eu vou voltar. E, gente, eu voltei com tudo. Eu voltei com gás. Até esses dias o Insta falou assim, Caroline, você está de parabéns, mais ou menos assim. Você está de parabéns, não sei quantos dias postando de forma consistente, né? E eu falei, nossa, que engraçado. E, gente, eu fui começando a ver conteúdo e tudo, até que eu entrei numa live. E essa live é de uma pessoa que eu gosto muito, eu acompanho essa pessoa no Instagram. E aí ela, em dado momento, eu na live, eu escrevi pra ela, eu quero te agradecer, você me ajudou a destravar e tal. Eu ainda não vendo nada, mas em breve, não sei o quê. E ela falou assim pra mim, ué, ela leu, né? Ué, você tá no Instagram, fulana, não vende nada. Você tá ali pra quê? Pra passar tempo? Você tá ali de quê? De passatempo? Gente, na hora eu parei, eu falei, ela falou, não, tem que vender alguma coisa sim. Pelo menos link de afiliado de alguma coisa. E realmente, andou uma época que eu me cadastrei, né? Shopee, Mercado Livre, eu posto ali algumas coisas, mas foi me desanimando e eu acabei não colocando. Não colocando mais, não era mais o meu foco, depois que eu saí, voltei, enfim. E eu não tenho problema nenhum, gente, em fazer conteúdo gratuito, né? Ir ali falar de Deus, indicar as coisas que eu gosto, livros que eu gosto. A questão não é essa, né? Tanto que faço aqui, hoje eu nem sou monetizada, mas para abençoar vidas. Mas realmente eu parei e eu falei, cara, eu fico gastando meu tempo, eu fico o dia inteiro mexendo no celular, aquela coisa e queria conteúdo, pra de fato não ter nenhum retorno. E eu parei e pensei. E eu fiquei pensando, como eu falei, ela alugou um triplex na minha cabeça. E como eu falei, não necessariamente tem que vender realmente alguma coisa, a questão não é essa, mas de fato, sabe, o Instagram hoje virou uma vitrine. Eu falo do Instagram porque as outras redes eu tenho, mas eu praticamente não mexo, até desinstalei o TikTok, Facebook muitos anos, acho que eu nem sei a senha direito, enfim. E então pra mim era mais o Insta e agora o YouTube, que pra mim não é rede social, né? Eu amo o YouTube. Enfim, eu sei que esses dias eu acordei com uma angústia e toda hora eu ficava olhando, e até que um vídeo meu meio que furou a bolha, porque pra mim, em torno de 10 mil visualizações, quase, é bastante coisa pra uma pessoa que tinha 1.200 seguidores, né? E aí todo dia eu perdia um seguidor, ganhava 6, perdia 3 no outro dia, daqui a pouco eu tava com menos do que quando eu ganhei aqueles seguidores, e aquilo foi me... E eu comecei a me questionar, sabe? Poxa, por que as pessoas estão saindo? Ou então, será que meu conteúdo é tão ruim? Será que eu sou tão ruim assim? Poxa, Deus, sabe? Tanta gente às vezes fazendo coisa muito pior e não julgando o conteúdo de ninguém, mas assim, isso aqui deu engajamento, isso aqui. E eu comecei a fazer alguns testes, sabe? Aí videozinhos mais bobinhos, não sei o que, engajava. Aí uma coisa mais séria, com um pouco mais de conteúdo, igual é aqui, por isso eu decidi vir pra cá. Porque eu quero, assim, vídeos mais robustos, que eu consiga falar e não ser mal interpretada. Tudo bem que a interpretação tá em quem ouve, não em quem fala, né? Mas aqui a chance é menor, né? Porque eu consigo ter um espaço de tempo para me explicar, para falar, começo, meio, fim, lá, tudo muito rápido. Eu começava a gravar um negócio, daqui a pouco eu via a bolinha, aí eu acelerava e encerrava o vídeo. Eu falava, gente, mas eu nem falei exatamente o que eu queria falar. E aí, gente, aquilo foi dando um nó na minha cabeça. Eu decidi parar. Então eu tô alguns dias fora do Insta e não vou dizer que não vou voltar, acredito que sim, mas também não sei.
não é escrito em pedra. Não volto mais, ou então eu vou voltar. Eu preciso desse tempo e eu quero focar aqui. Então eu quero te chamar de novo para se inscrever nesse canal, porque vai vir muito conteúdo bom, vai vir outros temas, sabe? Inclusive me deixa aqui no comentário algum, como é que diz? Alguma sugestão de tema, de repente, que você queira ouvir. Quero trazer também para as 40 mais aí, ó, não só 40 mais, 35 mais, mais coisas sobre o climatério, perimenopausa, porque sim, estou vivendo isso. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal bem bacana sobre isso. Terminando esse, você vai lá assistir. E é isso. Eu decidi ter paz na minha mente e nas minhas emoções. E para encerrar, para esse vídeo não ficar muito longo, como eu falei, decidi ter mais paz. Fazer as coisas com mais calma, focar aqui. Eu tenho hiperfoco nas coisas, eu não consigo ter hiperfoco em várias coisas. Então, hoje, o meu foco é o YouTube. E como eu falei, eu te convido a ficar aqui pra gente criar essa comunidade. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha edificado sua vida. Porém, eu quero te deixar um questionamento, uma pergunta. Se pergunte, por que eu estou aqui? Por que eu estou postando isso? Por que eu estou vendo isso? Porque de repente você é a pessoa que não é de postar. Você não posta, mas você fica vendo. Por que eu estou vendo isso? Por que eu sigo essa pessoa? Porque, amados, quem a gente ouve, quem a gente vê e quem a gente segue nos discipula. Pode ter certeza. Quando você traz para a Bíblia, os seguidores de Jesus faziam o quê? Andavam com Jesus. Os discípulos de Jesus, os discípulos de João Batista, o que eles faziam? Eles andavam com João Batista, os seguidores de João Batista. Então, com quem você segue, quem você está juntinho ali, mesmo que sendo pelas telas, vai te discipular. E cuidado, muito cuidado com isso. Amém? Tanto lá quanto aqui, em qualquer lugar. Né? Não adianta trocar uma rede pela outra. Vigia. Mulher, vigia o que você tem visto, o que você tem ouvido. Tá bom? Então se pergunte, por que eu tô aqui? Ou então, por que eu quero sair? Porque foi essa a pergunta que eu comecei a fazer pro meu coração. E a gente precisa se perguntar. E responder para si mesmo, falar, eu tô assim por causa disso. Seja sincero com você mesmo, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça para ele falar com você, vá para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso, sabe? E minha irmã, há tempo para todas as coisas, tá bom? Então, se é tempo de você se afastar, de você sair, faça. Mas se é tempo de falar, não, agora eu quero edificar vidas também, eu quero abençoar, então vá. Porque como eu falei, esse vídeo aqui não é para te dizer o que você tem que fazer, mas sim para te trazer uma luz assim, peraí, o porquê disso? Por que isso está me incomodando tanto? Porque como eu falei, eu não coloco culpa na ferramenta. Nós temos que ver nós mesmas como que está o meu coração, como que está o seu coração. Amém? E a palavra diz o quê? O coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Mas eu, o Senhor, conheço, eu som dos corações. Amém? E Provérbios 4, 23 vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou guarda a tua mente, guarda as tuas emoções. Amém? Que Deus te abençoe e se pergunte o porquê de ficar ou de sair. Amém? E não se espante com a resposta, tá? E Deus te abençoe, espero ter edificado sua vida com esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo.